Então, a proposta geral do Centro Dom Bosco era fazer centros de estudo, né? Estudo, oração e tal. E essa era a proposta do Centro Dom Bosco. O que era que eu tinha em mente naquele momento ali? Eu tinha lido uma obra até então, Padre Joseph Ratzinger, que é a Introdução ao Cristianismo, e aquela obra causou um impacto muito grande na minha apreensão, na minha concepção de ideia do cristianismo, né? Porque lá ele expressa, tem alguns trechos da obra dele que ele vai dizer expressamente que o cristianismo é a religião do Logos, né? E o que a gente vê na prática, né, sobretudo aqueles que estão limitados a uma vida paroquial, o cristianismo muito mais como uma religião da piedade. Agora eu me refiro a uma devoção mais popular, mais limitada, Sim. né? E quando até então Padre Ratzinger ele descortina o cristianismo como religião do Logos, é uma religião que une fé e razão, né? Uma religião que explora essas duas dimensões, vamos dizer assim, da pessoa humana, né? Que ela tem potência tanto para a razão natural, para se desenvolver na razão natural, como ela também tem uma vocação à transcendência, e aí entra a fé. E aquilo me impactou, e eu comecei a olhar para a diocese de Aracaju e eu vi que não existia um espaço assim, né? Um espaço em que pudesse proporcionar o desenvolvimento da fé e da razão, né? Juntos e tal, sobretudo para os leigos e tal. E aquilo começou a gerar em mim um desejo de que surgisse aquilo, mas nunca me enxerguei como o iniciador disso, como um pioneiro disso, né? Eu sempre ficava torcendo que alguém desse o start, que alguém fosse adiante nisso daí. E quando surge isso daí, esse pensamento, que já tem alguns anos que estava em mim, aí eu disse, nossa, pode ser esse o momento de começar isso daí. Então, no meu horizonte de consciência, o que tinha era exatamente isso. Era que o Centro Dom Henrique ele precisava oferecer isso, ser esse espaço para oferecer o desenvolvimento de fé e razão para toda a diocese de Aracaju. E a chamada do Centro Dom Bosco foi só um empurrãozinho, então. Foi só um empurrão. Ideia já existia. A ideia existia no nosso coração. Tanto assim que a gente a gente não se descolou completamente daquilo que era proposto pelo Centro Dom Bosco, mas a gente foi trilhando um caminho. Nesses 3 anos a gente tem trilhado um caminho que tem uma característica própria. A gente não é só um centro de estudo para estudar, não é? Até porque isso daí iria contrariar o próprio fundamento que está lá na Introdução ao Cristianismo, né? Não é só pela via da razão, né? Então, o que a gente busca hoje, e essa é uma meta que, sobretudo nós na diretoria temos conversado bastante, é que o Centro Dom Henrique ele tenha como os 3 pilares, né? Que a busca pela sabedoria filosófica, pela sabedoria mística e pela sabedoria teológica, né? A gente quer ofertar isso para nós em primeiro lugar e para todos aqueles que chegarem ao Centro Dom Henrique.